Eu sou Suzana Leão, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com você sobre o PL da devastação e o que nós espíritas temos a ver com isso. Queridos e queridas, de monotonia nós não morremos, na verdade, né? Os tempos, eles estão correndo, eles estão exigindo da gente uma atenção muito grande a respeito de muitas coisas. Às vezes não dá nem tempo para a gente saber tudo que está acontecendo. Eu já contei para vocês aqui no canal que durante muitos anos eu fiz uma militância ambiental. Nós tínhamos um grupo que fazíamos atividades presenciais mesmo, nós fazíamos militância presencial mesmo na rua. Depois eu montei uma página na internet, e só que depois que aconteceu aquela adesão do Facebook ao Trump, né? E que o Facebook tirou todas as regras de boa convivência na internet, né? Não deixando rolar postagens fascistas. Eu saí do Facebook, a página ficou lá, eu não excluí ainda, ela tá congelada. Enfim, queridos e queridas, a situação que eu quero colocar para vocês é a respeito do PL da devastação. E por que nós, espíritas, precisamos estar atentos a isso? Nós somos reencarnacionistas, né? Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na evolução espiritual dos espíritos através da reencarnação. E o palco que nós estamos reencarnando é o planeta Terra, né? A princípio, é o planeta Terra. Não se sabe para onde nós poderemos ir. Nós não temos essa informação. Por mais que muitos cientistas também dizem isso, né? Nós acreditamos que existam outros planetas habitáveis, só que nós não sabemos quais são. E nem onde estão, nem em que galáxia estão. Então, o que nós temos de concreto agora é o nosso planeta Terra. E o nosso planeta Terra está sofrendo uma violência e um ataque da extrema-direita mundial que é inaceitável, é impressionante. Porque, recapitulando, né, a extrema-direita mundial, ela é um braço político do capitalismo, que é o sistema econômico podre que rege muitas sociedades no planeta, né? O império decadente, que é os Estados Unidos, é o líder, digamos assim, desse sistema e é o líder dessa destruição também. Essa destruição, ela tem várias faces. Ela vem em formato de guerra, porque as guerras, elas são extremamente nocivas, elas matam os seres vivos, elas matam o solo, essas guerras, elas deixam uma poluição de morte inacreditável, né? O que estão fazendo em Gaza é como se tivessem jogado 2, 3 bombas atômicas. A quantidade de poluentes mortíferos que foram jogados em Gaza, né? Isso tudo são crimes ambientais, além de serem crimes humanitários, né? Além de ser um genocídio, é um crime para o ambiente, porque eles matam os animais, eles matam os insetos, as borboletas, os pássaros, eles matam tudo. Eles contaminam a água, o solo, os lençóis freáticos, eles matam tudo, o mar que está em volta, né? Eu digo isso para que vocês entendam que nós, espíritas, precisamos sim estar preocupados com as questões ambientais. Aqui no Brasil,
nós temos, infelizmente, um Congresso de extrema-direita, de maioria de extrema-direita, um Senado de maioria de extrema-direita, ruralista, né? De mineradoras, que conseguiram aprovar no Senado e no Congresso o PL, o projeto de lei da devastação. Ele, basicamente, o que esse PL diz? Esse PL diz que uma mineradora, ela vai, ela própria, poder expedir o seu licenciamento ambiental. O agronegócio está liberado de licenciamento ambiental. O garimpo vai poder, ele próprio, expedir o seu licenciamento ambiental. Uma fábrica de poluentes tóxicos vai poder expedir o seu próprio licenciamento ambiental. Ou seja, esse PL, ele foi uma bomba jogada sobre todas as nossas leis ambientais, sobre todas as nossas leis construídas durante muitos anos com muita luta. Muita luta. E um projeto de lei simplesmente cai sobre essas leis todas, que é esse arcabouço de licenciamento ambiental, implode tudo, destrói tudo. Alguns de nós podem até dizer, é coisa de burocracia. Não, gente, não é coisa de burocracia, não. Não é coisa de burocracia. Quando a gente vê um cerrado queimando, os animais morrendo, aves e pássaros tentando fugir, mamíferos grandes, mamíferos pequenos morrendo, a terra ressequida. Quando a gente vê isso, a gente se choca. Mas atrás disso tem alguém colocando fogo para poder depois plantar pasto para gado, ou plantar soja transgênica, né? Para gado. Para animais, para virar ração, porque essa soja ela não é alimento, ela não está sendo plantada para virar comida. Não, gente, essa soja ela é exportada para os países fazerem ração para os seus animais que vivem em confinamento. Então, nós estamos destruindo o nosso país para outros países poderem criar seus animais. Nós estamos destruindo a nossa natureza, nós estamos colocando em risco a Amazônia, porque a hora que o agronegócio não precisa mais de licenciamento ambiental, qual vai ser o primeiro bioma que eles vão destruir? A Amazônia. Eles já estão lá há muito tempo, né? A Amazônia, gente. Eles vão destruir a Amazônia para plantar soja, não é nem comida, não é o agronegócio planta comida. Não, gente, o agronegócio planta soja e exporta. Quem planta comida é o pequeno agricultor, que sobrevive a duras penas. É o MST que planta comida, que planta arroz orgânico, não é transgênico, orgânico, não é com veneno. Então, a gente precisa abrir as nossas cabeças. Aqui no Rio Grande do Sul tem a maior plantação de arroz orgânico da América Latina, que é um assentamento do MST, em Nova Santa Rita, né? Então, a gente precisa ter, claro, nas nossas mentes, esses dados todos. O PL da devastação agora vai para o gabinete do presidente Lula, ele pode vetar uma parte, todo. Se ele vetar uma parte ou todo, volta para o Congresso e o que o Congresso pode fazer? Pode derrubar o veto do presidente. Eles já derrubaram quantos vetos do Lula? Esse Congresso, gente, é um Congresso golpista, um Congresso que odeia o Brasil, odeia o povo brasileiro. Eles são fascistas, eles têm muito poder, eles têm orçamento secreto, eles têm emendas milionárias. Os próprios da bancada lá dos partidos que fazem parte, que através de chantagem conseguiram, chantagem, né? Aquelas coligações todas, é chantagem. Conseguiram ministérios, votaram a favor desse PL. Então, o Lula está muito encurralado. Ele vai vetar, eles vão derrubar o veto. Daí o que vai acontecer?
vai ter que ser judicializado. Vai ter que ser judicializado, como foi a questão do IOF. Eles derrubaram o veto do Lula, foi judicializado, vai para o STF. Por que a extrema-direita odeia o STF? Porque o STF está se tornando, como as coisas são irônicas, né? O STF foi o órgão que avalizou o golpe contra Dilma. Se não tivessem avalizado, talvez o golpe não tivesse acontecido dessa forma que aconteceu, tão fácil. Né? Mas, enfim, naquela época o STF avalizou esse golpe. Então, agora, ironicamente, é o STF que tem que segurar o fascismo. Eles que estão sendo a última barreira contra o fascismo. Porque quando é judicializado, eles é que tem que frear. Aí eles vão para o STF e aí tá lá. Eles que vão decidir se vai ou não vai, se o veto do Lula continua ou não continua. Sabe, quando a gente vota num presidente progressista, a gente precisa ter na cabeça a clareza de que a gente precisa ter deputados e senadores progressistas. Senão esse presidente no qual nós votamos não tem condição de governar. Simplesmente isso. Um presidente progressista com um Congresso e um Senado fascista, ele simplesmente não governa. Não governa. Nesse formato que nós temos, né? Onde as leis vêm do Congresso e o nosso Congresso, ele é ruralista. Ali dentro tem fazendeiros, empresários, mineradores, traficantes, né? Traficantes de armas, família Bolsonaro. Então, como é que um presidente progressista vai conseguir se haver dentro de um cenário desses? Não tem como, gente. Simplesmente não tem como. Se nós queremos nos livrar do fascismo, do golpe, se nós queremos ser um país completamente livre de golpe militar, gente fascista. Olha o que eles estavam planejando. Campos de concentração para petistas, assassinatos em praça pública, enforcamentos, envenenamentos. Essa gente é torpe. Se eles fazem isso com pessoas, com meio ambiente, na época do Inominável, nós tivemos um genocídio do povo Yanomami. Um genocídio. Eles estavam matando deliberadamente aquelas pessoas com envenenamento de mercúrio na água, porque a água envenenada com mercúrio do garimpo não tem peixe, eles não conseguem se alimentar, as roças de mandioca morrem, né? Eles estavam matando de fome essas pessoas que estavam ali para proteger a sua terra, para viver na sua terra, para criar um escudo contra a mineração, contra a invasão. Os povos originários, tem gente que pensa, essas pessoas não são atrasados, gente, não são atrasados. Nós estamos caminhando para um ponto no planeta onde a nossa tecnologia dessa sociedade pós-moderna, civilizada, não vai valer nada diante dos efeitos das mudanças climáticas. Quando o planeta Terra se rebela, quando o planeta Terra se revolta com inundações, tsunamis, terremotos, vendavais, não tem tecnologia que dê conta. Não. Daí a gente vai ter que olhar para trás e vai ter que pensar naquelas pessoas que conseguiam viver em harmonia com a natureza, que conseguiam progredir, evoluir espiritualmente, né? Porque do que adianta um progresso físico, um progresso científico, quando o espírito está completamente acabado no seu egoísmo, na sua falta de empatia? Espíritas acreditam, nós espíritas acreditamos na evolução espiritual.
Nós acreditamos que os espíritos melhoram, que as nossas experiências reencarnatórias nos fazem melhores. Então, do que adianta nós reencarnarmos e cada vez com mais tecnologia destruirmos mais e mais e mais e mais o planeta que é o nosso planeta, que é o cenário que a gente tem, que é o cenário que a gente conhece concretamente, né? Concretamente. O resto, gente, por enquanto é ficção. Por enquanto são teorias, romances. O que nós temos de concreto é o planeta Terra. O que nós temos de concreto é a possibilidade de reencarnar no planeta Terra. E é esse planeta que nós estamos destruindo enquanto sociedade. É esse planeta que nós estamos matando enquanto sociedade. Então a gente precisa rever os nossos conceitos mais básicos, afinal, no que acreditamos? Que tipo de espírita é esse que menospreza o local onde está reencarnado? Que tipo de espírito é esse? E aí podem citar alguma coisa que foi escrita no Livro dos Espíritos por Allan Kardec no século XIX, na Europa, em Paris? É só uma falta de contexto, gente, uma falta de contextualização, uma falta de ter capacidade de ler e entender quando isso foi escrito. No século XIX, a Europa sempre foi colonialista. No século XIX, eles estavam no auge do colonialismo. No auge. Eles olhavam para a América e nos chamavam de selvagens. Selvagens. Né? E Allan Kardec era um homem do seu tempo. Era um europeu branco, classe média. Europeu, francês. A França era o ó do colonialismo. Ainda é um pouco, né? Até hoje. Então, a gente precisa ter essa clareza. A gente precisa ter essa clareza de entendimento. Existem coisas... E eu não tô aqui condenando Kardec. Kardec era um homem do seu tempo. Era um europeu básico do seu tempo. Era isso, gente. A gente precisa só ter a coragem, a gente precisa ter a clareza e a coragem de admitir isso. Nós não estamos mais no século XIX, nós não somos europeus, nós estamos no Brasil. O Brasil tem uma fortíssima bagagem que precisa ser tratada, bagagem inclusive kármica mesmo, né? Nós precisamos encarar as nossas feridas. A gente teve 400 anos praticamente de trabalho escravo no Brasil com a população africana. Então a gente tem coisas que precisam ser tratadas e curadas. Nós temos feridas sociais que precisam ser curadas. E isso só se cura com justiça social, justiça ambiental. Nós precisamos falar sobre essas coisas. Nós precisamos entender. Não adianta agora jogar toda a responsabilidade nas costas do Lula. Tadinho do Lula. Um senhorzinho que podia estar descansando, que podia estar aposentado, né? Tem que estar enfrentando essa corja bandida, essa corja que baba de ódio. Tanto que ele já fez pelo nosso país, tantas coisas boas que esse homem já fez pelo nosso país, agora está tendo que lutar contra o fascismo. Em pleno século XXI. Contra o fascismo, contra uma família doente, uma família perversa, né? Uma familícia que vê o país apenas como um monte de riquezas das quais eles podem usufruir. A extrema-direita é assim. Quando a gente vê o que esses deputados e senadores da extrema-direita falam, eles odeiam o Brasil. Nós vimos esses filhos do inominável, desejar que jogue uma bomba atômica no Brasil, que os Estados Unidos joguem uma bomba atômica no Brasil. O outro fazendo terrorismo financeiro, querendo que o Brasil se exploda.
querendo que as empresas brasileiras saiam do Brasil. Sabe, são bandidos fascistas. E no meio disso tudo, nós temos um presidente progressista que ama o seu país e que está tentando do jeito que dá. Porque não é fácil tu governar quando tu veta, eles derrubam teu veto. Tu faz um projeto de lei, eles derrubam teu projeto. Tu faz alguma coisa, eles simplesmente engavetam, não passam. Ficam passando jabutis. O país com extrema dificuldade e eles votando projetos de madrugada para liberar milhões e milhões e milhões e milhões para eles, para que eles comprem depois a sua reeleição. São fascistas, gente. Isso é o fascismo, assim, escrito, sabe, de forma bastante primitiva na nossa frente, para fácil entendimento. E no meio disso tudo, nós temos um país com uma biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta. Nós temos a floresta amazônica, nós temos povos originários que estão sendo massacrados. Então, é muita coisa acontecendo para a gente colocar toda a responsabilidade nas costas do Lula, quando a maioria das pessoas não vota em quem poderia ajudá-lo. Nós precisamos ter um Congresso forte, um Senado forte. Mas as pessoas continuam votando em pastor, em fazendeiro, em minerador, em empresário milionário ou traficante, né? Traficante de armas. Olha, gente, é muito complicado, é muito complicado. E aí, quando a gente fala determinadas coisas, tem aquela ala falso moralista de espíritas que diz: espírita não tem que se meter nisso. Se tranquem numa caverna, seus falsos moralistas, tranquem-se numa caverna e fiquem lá, não encham mais o saco. Sabe? Se tranquem dentro de casa, se tranquem numa caverna e fiquem lá. Vocês reencarnaram para quê? Vocês reencarnaram para quê? Sabe? A gente chega um momento assim que começa a dar, assim, começa a dar uma raiva até, sabe, gente? Uma raiva. Porque tu pensa, tanta luta, tanta coisa foi feita, tanta coisa. Quando entrou os transgênicos aqui no Brasil, quando as sementes transgênicas entraram, foi quando o meu grupo de ativistas se juntou. Essas sementes entraram no Brasil por contrabando, tá? Ruralistas contrabandearam da Argentina sementes transgênicas para o Brasil. Quando foi descoberto isso, que era transgênico, que estava já contaminando as lavouras vizinhas, e se contamina a lavoura vizinha, a Monsanto ou a Cargill, que são as donas dessa porcaria dessa semente transgênica, elas vão lá na lavoura, examinam, e se tiver contaminado, eles vão querer te cobrar royalties. Mesmo que essa porcaria tenha sido contaminada sem a tua vontade. Então, vocês imaginem a arapuca, a armadilha que foi criada por essas mega empresas transnacionais que fazem o veneno e a semente, né? O Roundup, que é o glifosato, que é proibido na maior parte dos países do mundo e aqui é usado como se fosse água, que contamina tudo. Tem gente com câncer por causa dessa porcaria, sabe? Então é muita coisa que começa a acontecer sob os nossos olhos. Muita coisa que começa a acontecer. E a gente precisa tomar uma posição. Em certos casos, a omissão, ela é uma assinatura de cumplicidade. Quando a barbárie está acontecendo e as pessoas se omitem, essas pessoas estão sendo cúmplices da barbárie. Cúmplices. O conhecimento das coisas, ele cobra esse preço. E nós não podemos dizer que nós não sabemos. Não existe mais como nós dizermos, nós não sabemos.
Eles mentiram lá nos inícios dos anos 2000, quando enfiaram os transgênicos aqui no Brasil, mentiram dizendo que ia dar produtividade. Mentira, já tá tudo isso. Não dá maior produtividade, não diminui o uso de agrotóxicos, ao contrário, eles têm que usar cada vez mais, porque a planta vai ficando cada vez mais resistente. Mataram borboletas, mataram lagartas, mataram insetos que são polinizadores, abelhas. Milhões, milhões e milhões de abelhas foram exterminadas, colmeias inteiras exterminadas. Aí terminam-se com os polinizadores. Então, tem coisas, gente, que a gente precisa saber que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. A Braskem, lá em Maceió, conseguiu destruir uns 3 bairros. Pessoas tiveram que abandonar suas propriedades, suas casas. Os bairros estão entrando para a terra, né? Talvez a cidade toda um dia seja engolida pelo buraco daquela mineradora de sal. É isso, eles não se importam. Essas empresas desse capitalismo nojento, capitalismo podre, elas não se importam. Não se importam. Indenizaram algum morador? Não. Está todo mundo na justiça, lutando. Vão morrer, os seus descendentes vão continuar com essa luta. Lutando para ver se recebem uma indenização sobre a casa, a sua propriedade, né? Avisar os capitalistas, né? Ver espírita capitalista é a coisa mais linda do mundo, né? Ai, as propriedades particulares, os bens privados. Pois é, a Braskem tirou a casa das pessoas, as casas das pessoas de bairros inteiros. Foram destruídas, engolidas pela terra. Coloquem no Google para vocês verem o que está acontecendo na cidade de Maceió por causa da Braskem. Propriedade privada das pessoas. Ninguém recebeu indenização. Brumadinho, aquelas pessoas que perderam tudo, a cidade praticamente foi destruída. Mariana, idem. As pessoas que morreram, que perderam suas coisas, suas casas. Aqui no Rio Grande do Sul, com essas enchentes todas causadas também por causa do agronegócio, o nosso governador aqui também flexibilizou todo o licenciamento ambiental. O Rio Grande do Sul praticamente desapareceu do mapa e vai acontecer de novo, gente. Vai acontecer de novo, porque eles não consertaram nada do que tinha que ter sido consertado. Ao contrário, foram para a Holanda para dizer que estavam lá procurando projetos, não sei o quê, gastaram milhões lá para trazer para cá, sabe o quê? Sacos de areia. Sacos de areia é o que eles botaram lá para proteger as comportas lá de Porto Alegre. Olha, dá um cansaço. Dá um cansaço, a gente fica desanimado. O plano da extrema-direita é eleger o número maior de senadores que eles puderem, porque o Senado pode pedir impeachment dos ministros do STF. Então, se eles tiverem um Senado de maioria muito grande de fascistas, e é o que eles vão querer fazer, eles podem tirar os ministros do STF, todos esses que são progressistas. Eu nem digo que são de esquerda, porque eles não são. Eles não são. Eles são apenas defensores da democracia. Defensores do mínimo necessário para um país não sucumbir ao fascismo, né? E aí a extrema-direita pode tirar esses juízes e deixar lá, tipo aqueles 2 crentes lá, que é o Nunes e o Mendonça, e agora parece que o Fux também se encontrou com essa turma. Então, gente, é uma situação muito delicada. Não adianta a gente torcer para o Lula. Ai, Lula, estou aqui rezando. Não adianta isso, gente. Política não se faz assim. Política se faz com o voto certo. Nós precisamos votar em senadores de esquerda. Esquerda. Não adianta dizer, eu vou votar no PL, que aquele lá é um pastor bom. Não, gente. O PL é um partido de fascistas. PL, PP é de ruralistas.
Todos esses partidos, União Brasil, é a coisa mais deprimente. Nós temos que votar em gente de esquerda, que são esses que são os ambientalistas. São esses que são os que garantem um pouco de dignidade para os povos indígenas. E aí são esses que vão garantir que o presidente da República possa governar. Agora a gente vota no Lula e elege o PL como o partido que mais tem gente no Congresso. Não tem cabimento. O que é isso? Onde é que as pessoas pararam? Qual foi a incapacidade de pensar que essas pessoas tiveram? Olha, meus queridos, é grave sim. É grave. O Brasil se preparando para a COP30, que vai acontecer em novembro, né? Nós nos preparando para um evento mundial que vai acontecer no Brasil e ter que encarar o PL da devastação no meio da COP30. É uma coisa assim, ó, é terrível, é terrível. Não é pior por falta de espaço mesmo, né? Mas é isso, queridos e queridas. A gente fica até um pouco assim, meu Deus, eu nem sei para onde correr, sabe? Eu nem sei para onde correr, porque quando a gente pensa que a coisa tá indo, daí daqui a pouco, né, vem essas coisas. O que vai acontecer é isso, o Lula vai vetar, eles vão derrubar o veto, como já fizeram, e vai para o STF. Ainda bem que nós temos ainda, né, esse é o STF. Mas se numa próxima eleição eles colocarem mais senadores da extrema-direita, mais senadores fascistas, mais pastores, mais senadores do agronegócio, mais senadores da mineradora, mais senadores que defendem armas, aí nós não vamos ter mais nem o STF para recorrer. Esse é o quadro, gente. Esse é o quadro. Enfim, é isso. Fiquem bem. Vamos continuar, né? Porque a luta, ela não parece que não termina. Enfim, estamos juntos. Um grande beijo. Até a próxima.